Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores Speaking. Meu nome é Fernando Simplício e nós daremos continuidade à aula anterior, da qual eu mostrei todo o fluxo de compilação de um projeto que é realizado pelo compilador. Nosso próximo passo agora é entender como é que a gente pode gerenciar um projeto multifolhas. Para isso, temos aqui um exemplo, vou mostrar aqui agora para você aqui um exemplo, aonde eu tenho uma aplicação que vai consumir aqui as funções, que são os drivers, tudo bem? Quando eu falei para você que tem o canal analógico, que as bibliotecas de LCD e de serial não fazem parte da sua aplicação, na verdade é para mostrar para você exatamente esse cenário, aonde a sua aplicação, na verdade, vai fazer um consumo desses drivers, tudo bem? E assim realizar a operação que tem que ser feito aí o seu projeto específico. Quando a gente desenvolve a aplicação nesse formato, isso daqui permite com que a gente possa linkar as folhas, reutilizar os códigos e alterar só aqueles blocos, né, só aquelas folhas de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, ó, Board Support Pack, que são esse BSP.H. Hoje, né, ficou mais evidente, principalmente para quem está utilizando a IDE do Arduino, que normalmente para desenvolver uma aplicação você escolhe uma placa. Quando você escolhe uma placa, na verdade você está importando para a sua aplicação, para o seu workspace aí, um arquivo que contempla todas as informações de board, de placa, aonde vem basicamente o código do microcontrolador que você está usando, as definições de registrador específico para aquele microcontrolador, vem quais são os recursos que a placa oferece, tais como números de GPIO, se tem relé, se não tem, que tipo de display que está integrado. Normalmente, nesse arquivo BSP, a gente acaba mudando as configurações de nome de registradores por símbolos, tais como, por exemplo, ao invés de você ficar trabalhando com um port, com um nome de registrador específico, normalmente a gente acaba atribuindo a números de GPIO. Então, por exemplo, A0, A1, A2, A3. Dessa forma, eu posso simplesmente mudar as configurações de placa, mantendo lá as mesmas simbologias. Dessa forma, eu não preciso mexer no código-fonte da aplicação. Então, eu posso trocar só esse módulo, tudo bem? E o meu código-fonte da minha aplicação continua intacto, ou seja, continua operando sem nenhum problema. Isso é muito interessante porque essa filosofia, essa maneira de se trabalhar, você acaba tornando os seus drivers, né, o mais abstrato possível, tudo bem? De forma com que as palavras reservadas que são específicas para uma CPU, para um microcontrolador em particular, eles vão ficar encapsulados dentro de cada uma dessas bibliotecas que estão aqui. Esse modelo você tem que usufruir, você tem que começar a desenvolver as suas aplicações seguindo normalmente esses gráficos da qual estão sendo ilustrados aqui. Obviamente que existe maneiras de linkagem muito mais complexas do que isso daqui, até porque tem folhas que têm configurações e definições que têm que ser dadas para todas as demais bibliotecas. Então, mas esse é o primeiro passo. Por esse motivo que eu criei aqui essa série de aulas para explicar para você como nós devemos utilizar, usufruir desse modelo. Para isso, eu vou mostrar agora de uma maneira prática, né, por meio da IDE, do MPLAB X, tá, como a gente deve criar um projeto, como a gente pode gerenciar um projeto multifolhas. Tudo bem? Primeira definição do uso de IDE. O que eu vou explicar para você é válido para qualquer ambiente de desenvolvimento. Tudo bem? Você pode estar utilizando uma IDE ou não. Tudo bem? E eu explico mais à frente como é que se usa lá o arquivo Makefile, para você poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Mas o objetivo aqui é você ter esse primeiro passo na hora de gerir um projeto. Eu escolhi o ambiente do MPLAB X, visto que ele é uma IDE que é baseado no NetBeans, né? Então, profissional. De qualquer forma, eu vou portar esses códigos que estão sendo gerados para outras IDEs também, né, que têm caráter profissionais,
também, mas nós temos que mostrar uma dessas ideias. Eu escolhi o ambiente do MPLAB X. Lembrando sempre que para você poder simular essa aplicação, você tem que fazer a instalação do MPLAB X e do compilador, que vai ser o XC8, que é o compilador que eu escolhi. Tudo começa criando um projeto. Então vamos criar aqui um projeto. Esse projeto que eu vou criar, ele vai ser um standalone. Em seguida, né, então vem aqui, ó, clica no menu Microchip, em seguida Standalone Project, e vamos escolher aqui um microcontrolador. Não existe nenhuma particularidade específica, eu vou escolher o 4520, o microcontrolador comum que existe no mercado aí. Vou avançar, vou escolher aqui o modo que é o simulador, porque eu não tenho nenhum hardware externo conectado. E o compilador, eu vou escolher o XC8 como IDE de desenvolvimento. O nome do projeto, pelo menu aqui eu já tenho um projeto 01, eu vou colocar como projeto 02 no meu workspace. Pode dar o nome que você achar conveniente aí. Então tá aqui, ó, projeto 02. Você pode definir por meio desse botão qual é a pasta, o folder, né, o patch que você deseja salvar os seus arquivos, né, o seu projeto. Ok. Ao criar o nosso projeto, se a gente expandir, repare que não existe nada, ó, tá vendo aqui, ó, tá tudo em branco. Qual que é o passo agora? Nós devemos adicionar as folhas. Então eu vou trabalhar com 3 arquivos aí. Eu vou colocar um arquivo chamado main, um arquivo chamado RFID e a UART. Tudo bem? Vamos criar 3 arquivos e vamos linkar eles aí, tá bom? Então, vamos começar a popular esses arquivos, criando aqui as nossas folhas. Para isso, você clica com o botão direito do mouse, vem aqui na opção New. Em seguida, você pode escolher essa opção aqui, ó, C Source File. Se não aparecer para você, você vem aqui, ó, Order, e seleciona aqui, ó, C Source File. Avança e dá um nome aqui, ó. Por exemplo, vou dar o nome de main.c. Ok, já criei aqui o arquivo main. Vou criar também agora um outro arquivo. Esse outro arquivo vai ser o main.h. Aonde que esse arquivo H deverá ser salvo? Dentro dessa pasta chamada header file. Clique no botão direito do mouse, clique em seguida aqui em New e seleciona ó, C header file. Se nessa opção não aparecer para você, você vem aqui em Other, novamente, ó, C header file. Avança e main. Repara que ele já está apontando para a extensão H. Deixa ele gerar o arquivo H para nós. A princípio, eu vou deletar todos os arquivos que estão dentro desse arquivo main.h e vamos começar a trabalhar. Ó, eu vou criar aqui uma função, chamar assim, ó, void main. Tá aqui, ó, uma função main. Vou criar também agora uma outra função, vou chamar de void init rfid e vou criar uma outra função chamado, sei lá, por exemplo, read rfid, uma função que vai ler. Bom, se essa função vai ler, então ela traz retorno, tudo bem? E vamos colocar aqui um return, vamos fazer assim, ó, unsigned char, por exemplo, chamar uma variável t e o retorno vai ser t, tá bom? Uma funçãozinha básica, aqui ele vai representar como se estivesse executando algum código aí na nossa aplicação, tá aqui. A partir desse momento, eu posso muito bem chamar a função de inicialização no nosso programa principal. Por exemplo, vamos colocar aqui um for, um loop infinito com for. Né? Eu posso, por exemplo, fazer a leitura, né, do RFID. Eu também posso, nessa aplicação, começar a trabalhar com serial. Então, init UART, vamos inicializar serial. E também eu vou colocar aqui um código, chamar de, por exemplo, write UART, onde a gente passa aqui um caracterzinho, né? E aqui vai acontecer a função print t, por exemplo, assim, tá bom? Um código que vai enviar uma informação pela serial. Então eu posso aproveitar aqui, ó, e no momento que eu faço a leitura do RFID, eu já aproveito e mando a informação pela serial. Então, um código simples, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo... Vou entrar aqui no menuzinho Tools, deixa eu ver se eu só consigo
Eu só diminuir um pouquinho mais essa fonte. Tô achando que ela tá muito grande para mim, tá consumindo toda a minha tela. Ok, assim acho que talvez você consiga visualizar o código um pouco, né, maiorzinho aí na íntegra aí, tá bom? Tá aqui, ó, nossa função, uma função qualquer aí. Esse programa ele compila, vamos compilar esse código aí, ó. Chamou aqui o nosso compilador. Obviamente, eu preciso, né, ó, ele está falando que a gente nunca usou as funções, mas o código já foi compilado com sucesso. Beleza? Então tá aí. Nossas funções já foram inicializadas, né? Voltou a colocar aqui, ó, a init uart, o que fazemos a inicialização da serial, chamamos aqui a função de leitura do RFID e a escrita pela serial. O que você começa a perceber, pessoal? Esse código está sendo compilado porque essas funções elas estão aqui acima. Vamos colocar esses caras aqui para baixo. Vamos clicar novamente em compilar o código. Ó, já me deu um monte de erro, tá vendo? Ó, só pelo fato de eu ter pego as funções que estavam lá em cima e colocado elas lá para baixo. Né? Por que está dando essa mensagem de erro? Porque o compilador ele reconhece o código de cima para baixo. O processo, que é o fluxo de compilação, ele acontece em duas etapas. Existe o pré-compilador e o compilador. O pré-compilador ele vai reconhecer o teu código. Quando ele passar pela essa função main, repare que é a primeira função que está listada, logo em seguida ele encontra aqui uma função, uma chamada de uma função. Só que o compilador ele não sabe quais são os parâmetros que essa função requer e não sabe qual é o tipo do retorno que a função vai trazer. Então ele vai te dar uma mensagem de erro. Isso é um dos compiladores CANSIA, isso é o que vai acontecer. Para evitar esse tipo de problema, o que você pode fazer? Então, você pode colocar as funções no início. Tudo bem? Ou seja, antes de ser chamado. Por quê? Porque o compilador vai passar, vai reconhecer a existência da função, vai saber que ela existe, e assim, no seu programa, você pode chamar. Só que isso, essa maneira de se trabalhar é ruim. Por quê? Porque vai depender da ordem de declaração da função. Você sempre tem que declarar a função antes de consumir ela. Fica ruim você usando o seu código dessa forma, de você gerir o seu código dessa forma, à medida que o seu programa cresce. Então, para evitar esse tipo de problema, o que você tem que fazer? Você tem que colocar os protótipos de função. O que é os protótipos? Os protótipos passam a ser a assinatura da função. Então tá aqui, ó. Assinei essa minha primeira função. Ó, assinei a minha segunda função. Vou assinar aqui a minha terceira função. Tá vendo aqui, ó? E a minha quarta função. Tá aí, ó. Tá aqui a assinatura das minhas funções. Agora, a partir do momento que eu coloquei a assinatura da função, eu posso pegar essas minhas funções e alocar ela. Eu me engolindo aqui a chave do meu. E alocar ela em qualquer ponto do meu programa aí. Tá bom? Então agora está sendo compilado. Você vai ver isso aí na saída, sem nenhum problema aí, tá bom? Então tá lá. Compilou com sucesso nosso código. Agora vamos à segunda definição. RFID e serial, isso aqui são funções propriamente desses recursos. A minha aplicação, que é o meu main aqui, não faz... somente consome esses recursos. Agora, RFID e serial não precisam estar aqui, porque não fazem parte da aplicação. Isso que você tem que entender. São funções, aqui são drivers. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que separar e colocar esses caras para fora. Então, vamos colocar esses caras para fora. Para isso, você clica no botão direito do mouse, né, e vamos criar o source deles. Vou começar pela serial, o art.c, e também vamos colocar aqui o arquivo .h. Então fica o art.h. Vamos fazer a mesma coisa para o RFID, csource, então fica rfid.c e também rfid.h. Beleza? Já criamos aqui os códigos. Agora vamos adicionar, ó, nos arquivos .h eu vou deletar esses cabeçalhos, tá bom? Porque eu quero te explicar por que nós precisamos deles.
tá bom? Por enquanto, você ainda não viu isso aqui, então vou deixar as folhas todas em brancas. Agora eu vou pegar as funções do RFID e vou alocar ela no source, porque funções tem que estar no arquivo .c. No arquivo .h, né, normalmente a gente coloca o quê? Os protótipos. Já vou explicar por que você precisa dos protótipos no arquivo .h. Então tá aqui, na serial, serial, as funções vão para o arquivo .c e os protótipos desses caras da serial vão para o arquivo H. Uma vez feito isso aí, agora nós podemos realizar o include rfid.h e o include o art.h. Eu vou novamente só aumentar um pouco aqui a fonte, que eu achei que ficou pequena, hein? Não estou enxergando direito isso aqui. Vou colocar aqui com 16. Tá aí. Então tá aqui, ó. Quando você faz a inclusão, agora, quando você faz aqui a inclusão, você está fazendo uma cópia. Então, o conteúdo que está aqui presente é carregado aqui, ó. E o conteúdo que é carregado aqui, ó. E o conteúdo da função do RFID, que é esse daqui, ó, que é o H, vai ser incluído aqui. Repare que o teu pré-compilador, quando ele encontrar essa diretiva include, ele vai copiar e vai carregar dentro dessa folha aí, onde está feita a inclusão. Esta folha é compilável. Por quê? Porque nós temos aqui as referências das funções para que o pré-compilador possa montar isso em memória. Esta folha é compilável. Se a gente deixar desta forma, essa folha main.c ela vai ser compilada. Tudo bem? Futuramente ele vai buscar as funções para poder linkar isso aí, que é outra etapa. Então, para isso, a gente coloca os arquivos protótipos, né? As definições de protótipos, no arquivo .h. Por que a gente precisa daqueles encapsulamentos, que é o if not def, né? Conforme você viu que eu apaguei nos demais folhas aí. Olha só. Tá vendo aqui a rfid.c? Vamos imaginar, pessoal, o seguinte fato. Ó. Vamos imaginar que a gente fizesse assim. Ó. Uma vez inicializado o RFID, vamos imaginar que eu precisasse realizar uma leitura para garantir que o módulo tenha sido inicializado com sucesso. Então, a função de inicialização do RFID força a chamada de uma função de leitura. Tudo bem? Obviamente, isso aqui vai trazer um retorno. Né? Eu posso tratar esse retorno, eu posso trabalhar com esse retorno. Então, vou chamar aqui de como se fosse um retorno. Então, está aqui. Ó. O retorno da leitura dessa função é armazenado nessa variável aí. Para poder compilar essa folha rfid.c, é necessário com que todas as dependências dessa folha sejam supridas. Isso eu expliquei na aula anterior, porque vai ser gerado um objeto dessa folha. Para poder compilar essa folha, repare que RFID precisa ser declarado primeiro, porque olha só, quando o compilador passar por aqui, ele vai chamar essa função, opa, essa função não existe. Tudo bem? Essa função não existe. Né? Porque o compilador não sabe que essa função aqui está lá embaixo. Então, para resolver esse problema, eu teria que pegar essa função aqui e carregar aqui para cima. Tudo bem? Agora essa folha compila. Tá, mas eu falei para você que, não dá para garantir ordem. Então, você pode declarar a função onde você quiser. Desde que você comece a colocar o quê? O protótipo de função. Então, eu teria que colocar o protótipo de função aqui. Bom, mas esses protótipos já não foram declarados aqui no arquivo rfid.h? Sim, então a gente pode colocar a inclusão dele aqui, ó. Include rfid.h. Tudo bem? Então, agora você está entendendo em quais os momentos que nós devemos utilizar a inclusão do próprio arquivo dele, né, que é o arquivo H dele, na folha. Vamos supor que eu colocasse alguma definição aqui, né, alguma declaração aqui, que o source, né, desta aplicação, desse recurso, viesse a consumir. Então, eu preciso incluir o arquivo H dele aí. Tá bom? Ótimo. Vamos imaginar que agora eu viesse a fazer isso aqui, ó. Na leitura do RFID, eu precisasse
utilizar algum recurso lá da serial. Então, por exemplo, vou fazer assim, ó, write wart e vou enviar um caracterzinho lá, sei lá, um caractere A maiúsculo, por exemplo. Vou escrever pela serial um caracterzinho aí. É um exemplo. Repare que eu estou consumindo uma biblioteca de serial que não faz parte do RFID. Para poder fazer parte, eu posso incluir ela aqui. Tudo bem? Assim. E agora eu posso fazer o uso dela. Né? Por isso que essa individualização dos códigos ela acaba ajudando. Né? Tá, mas agora presta atenção no que eu vou fazer. Ó. Vamos imaginar que ao invés de você incluir o arquivo H da serial, você viesse a fazer a inclusão desse arquivo .h dentro desse outro arquivo H. Tudo bem? Que é comum também acontecer dessa forma. Não tem nenhum problema em você escrever dessa maneira. Ó, o art.h, tudo bem? Não é, isso aqui não é uma cópia? É uma cópia. Então significa que quando for incluído esse arquivo H por alguma dessas folhas, né, aqui vai ser substituído por isso aqui, ó, que é a função de serial. Ó. Tá vendo? Ó? Include, não é cópia? Então, eu vou pegar o conteúdo que tiver no arquivo uart.h e vou carregar ele aqui dentro. Então, o resultado final seria isso aqui. Ó. Eu incluí esses dois protótipos. Como eu fiz aqui apenas um único include RFID, então o resultado final é esse. Totalmente compilável e aceitável. Agora, os problemas começam a existir. Aqui os problemas vão começar a existir a partir do momento em que outras folhas incluírem o RFID-H, como por exemplo o main. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, olha só como é que está o modelo. Falei para você que aqui vai ser substituído por essas duas linhas, não é isso? Né? Que é o include da serial aí, ó. O main vai incluir o RFID. Então ele vai pegar todo esse conteúdo que você está visualizando aqui e vai substituir aqui. Só que olha só o que também tem no main. Tem o art.h. Então o conteúdo do art.h, né, vai ser também salvo aqui. O que você começou a perceber? E foram feitas duas inclusões do protótipo de função ou de definições que estiverem aí. Declarações de estruturas, de variável. Ou seja, você começa a ter códigos duplicados sendo inseridos na mesma folha. Isso pode gerar problemas de compilação. Tudo bem? Então, como é que você evita com que aconteça essa múltipla inclusão dos arquivos? Né? Cadê o RFID? Como é que você pode evitar? Para evitar isso aqui, você tem que encapsular como é o arquivo .h. E o encapsulamento ele é feito usando isso aqui, ó, if nofdef, né? Vamos dar aqui um nome, por exemplo. Esse nome, normalmente a gente atribui sendo o nome da folha. Isso aqui é só por convenção, isso aqui não é obrigação. Você poderia escrever Joãozinho Maria, você poderia escrever o nome que você quiser aqui. Então, vou colocar RFID H, né? E encerra com and if. Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Quando o main incluir o RFID.h, ele vai incluir ao art.h. Tudo bem? Bom, vamos também encapsular ao art.h aqui também. Então vai ficar da mesma maneira. Vamos acelerar aqui. Vou colocar if nofdef. Aqui vou colocar como nome de art. O art e encerra com and if. Tá lá. Ó, quando essa folha, né, quando esse include for chamado, né, ó, tá vendo aqui, ó, esse include for chamado, a pergunta é, ó, se não definido esse símbolo, o que é um símbolo? Quando você escreve define e um nome qualquer, esse nome qualquer passa a ser verdadeiro, ele passa a existir. Ele passa a ser um true. É isso que você tem que entender. Ó, se não definido, bom, até então ninguém sabe o que é esse símbolo. Primeira folha que chamar, né, daquela folha em questão, não sabe da existência desse símbolo. Porque lembre-se, aqui nós estamos compilando folhas separadas e futuramente o compilador vai linkar isso aí por base de umas regras do linker para poder gerar os arquivos de saída. Então aquela folha específica que está sendo compilada, quem fizer a inclusão desse arquivo RFID.h vai fazer uma análise. Essa folha, esse símbolo existe? Até então, não. Então, define, passa a existir. Esse conteúdo é incluído.
Esse conteúdo, para ser incluído, existe aqui um outro arquivo que é chamado art.h. O art.h também vai ser passado através desse if-nofdef. O art.h existe? Não, até então não existe. Então a gente define para ser verdadeiro. Então esse arquivo que você está visualizando, essas definições protótipos, são carregados aqui, né? São substituídos aqui. E todo esse conteúdo agora passa a ser substituído aqui dentro. Tudo bem? Aqui, ó, exatamente nesse ponto. Em seguida, existe agora uma nova inclusão. Ó. Include o art.h. Entretanto, quando chamar o art.h, nós vamos cair aqui. Aí ele vai falar, ó, esse símbolo já foi definido? Já. Se ele já foi definido, então significa que agora é falso aqui a condição. Porque isso aqui ó, é if-nofdef, né? Not, nós aqui vem de negação. Então, esses protótipos não serão incluídos. Então, eles só foram incluídos apenas uma vez dentro da condição. Então, por isso que a gente tem que encapsular todos os arquivos H, entendeu? Para evitar múltiplas inclusões. Isso acontece, pode ver que nós estamos usando aqui um editor, uma IDE, quando você define um arquivo .h, ele automaticamente já gera para você esses rótulos aqui, né? E você deverá colocar tudo que tiver dentro do arquivo .h aqui dentro dessas folhas aí, beleza? Então, é dessa forma que você vai ter que encapsular os seus métodos, né? Então, vamos colocar aqui agora a mesma definição de inclusão também para serial. Então, aqui fica include o art H, né? Também fiz aqui a inclusão da serial. E podemos compilar esse código. Se eu escrevi certas coisas aí, talvez ele vai dar um warn aqui falando alguma coisa, que a variável t não foi utilizada, e ó, o código compilou com sucesso. Temos aqui agora já um modelo de código bem legal para a gente poder trabalhar. Beleza? Na nossa próxima aula, vou mostrar para você como que a gente deve usar as variáveis, né, entre as folhas, a importância de utilizar uma função estática, uma variável estática, né, o que é o volatile, o que é o extern, isso você tem que aprender bem, senão você não consegue gerenciar um projeto multifolhas. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado.